Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Distrito Federal faz operação contra suposto esquema de estelionato, falsificação, sonegação e lavagem de dinheiro. Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, é um dos alvos de busca e apreensão. As investigações do acidente de ônibus cheio de torcedores do Corinthians. A Polícia Civil divulgou imagens inéditas do momento do acidente. Uma operação traz de volta ao Brasil araras azuis e micos-leões dourados, traficados para fora do país. E ainda o calor toma conta do país, mas no sul teve tempestade de granizo. Quinta-feira, dia 24 de agosto. Agora no Brasil TV. A Polícia do Distrito Federal fez uma operação contra um grupo suspeito de estelionato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está Jair Renan, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. 35 policiais saíram logo cedo para cumprir 7 mandados no Distrito Federal e em Santa Catarina. 2 de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. A polícia esteve em 2 apartamentos de Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Sudoeste, bairro Nobre de Brasília, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a investigação, Jair Renan é amigo pessoal de outro suspeito, Maciel Alves de Carvalho. Os dois já postaram fotos juntos nas redes sociais. Maciel era instrutor no clube de tiro que Jair Renan frequentava. Em janeiro deste ano, Maciel já havia sido preso, suspeito de vender armas ilegalmente e forjar documentos para ter o registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, o chamado CAC. O material apreendido nessa operação levou ao esquema investigado agora. Para a polícia, Maciel Carvalho, que foi preso na operação de hoje, era o mentor do esquema, criado para encobrir empresas verdadeiras e de fachada, dele e de Jair Renan. Isso, segundo a polícia, para ocultar os verdadeiros donos e a origem do dinheiro movimentado. Um dos alvos da presente operação chegou, inclusive, a comparecer a uma instituição financeira fazendo-se passar por uma outra pessoa e obteve êxito em abrir uma conta bancária. Ele passou por uma pessoa inexistente, de uma pessoa que nunca existiu. Eles fazem nascer uma pessoa física inexistente. De acordo com a Polícia Civil do DF, a investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, testa de ferro ou laranja, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas fantasmas, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas. Os outros 2 suspeitos são apontados pela polícia como os laranjas do suposto esquema. Um deles foi alvo de busca e apreensão. O outro é Eduardo Alves dos Santos. A justiça decretou a prisão preventiva dele, mas, de acordo com a polícia, Eduardo já estava foragido por ter cometido um assassinato aqui no Distrito Federal. O material apreendido hoje vai ser analisado agora pela polícia. Foram apreendidos, então, aparelhos de telefone celular, outras mídias eletrônicas, na casa dos alvos. Esse material vai ser extraído desses telefones celulares, analisado pelos investigadores e poderão contribuir para essa investigação. Os investigados são suspeitos dos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. A defesa de Jair Renan Bolsonaro afirmou que ainda não teve acesso aos autos da investigação ou informações sobre os fundamentos da decisão e que Jair Renan está tranquilo diante da operação de hoje. A defesa de Maciel Alves de Carvalho afirmou que a narrativa da polícia não condiz com a verdade e que vai esclarecer os fatos junto às autoridades competentes. Não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Alves dos Santos. A CPI dos atos antidemocráticos ouviu hoje o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Já no começo da sessão, ele disse que ficaria em silêncio por orientação do advogado de defesa. A cobertura completa você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora de outra operação contra um grupo do Mato Grosso, acusado de associação criminosa e estelionato na compra e venda de gado na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí.
Olá, Marcele, a todos. Esta operação foi coordenada pela Polícia Civil do Piauí e contou com o apoio da Delegacia de Crimes de Estelionato daqui de Mato Grosso. Essa quadrilha, daqui de Cuiabá, é investigada pelos crimes de associação criminosa, estelionato e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, eles aplicavam golpes através de um esquema de compra e venda de gado. Os golpistas entravam em contato com as duas vítimas, negociando uma venda falsa e levavam as vítimas ao erro. Um esquema parecido com o do falso intermediário. A suspeita é que os criminosos fizeram vítimas em pelo menos 9 estados brasileiros. Os policiais apreenderam diversos materiais como cartões de crédito, celulares, dinheiro, além de pacotes contendo maconha. 13 mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital e região metropolitana. Até o momento, 8 pessoas foram presas. Marcele. A Escola Municipal Laerte Pedrosa de Melo, em Xangrande, Mata Sul de Pernambuco, amanheceu hoje de portas fechadas, depois do acidente com um ônibus escolar ontem à tarde, que deixou 16 pessoas feridas. O motorista, o monitor e 14 alunos da escola. 4 bisnetos de Dona Maria Josefa estavam no ônibus que tombou ontem à tarde em uma ribanceira no Sítio dos Macacos, área rural de Xangrande. A aposentada não dormiu direito, preocupada com as crianças. Eu estou assim, muito abalada, muito chocada, que a gente vê uma tragédia dessa, a gente não vai ficar bem, né? Renato ouviu o barulho do acidente. Ele foi o primeiro a ver o ônibus caído. Quando eu fui olhar, o ônibus já estava embaixo, muita criança chorando, muita criança subindo a ladeira, tudo sangrando. Aí os pirraias ajudei uns dois, eu fui querendo subir a ladeira, sangrando. Ô moço, me ajuda. Eu peguei uma menina ainda, peguei um pirrainha e eu digo, agora eu vou olhar meu sobrinho lá embaixo. Aí meu sobrinho, quando eu cheguei lá embaixo, meu sobrinho pequenininho tava sangrando, bicho. O acidente com transporte escolar aconteceu quando os alunos largaram, perto do meio-dia. Estavam no veículo 14 crianças entre 5 e 10 anos de idade, um monitor e o motorista. No hospital, o motorista contou que estava parado na casa de um estudante quando o veículo começou a deslizar, tombou e só parou 10 metros abaixo no meio da mata. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do município. A maioria teve arranhões, fraturas e dores no corpo. 2 médicos estavam de plantão. Outros 4 foram convocados às pressas para socorrer os estudantes. A equipe médica decidiu encaminhar 15 pacientes para o Recife, o monitor mais 14 estudantes. Ambulâncias vieram de municípios vizinhos para ajudar na transferência. A Adriele não pôde acompanhar os 2 filhos que estão no Hospital da Restauração, no Recife. Está em casa cuidando do mais novo. Eu queria que meu filho estivesse aqui comigo, brincando, correndo. Principalmente o meu mais novo, que ele corria direto nessas ladeiras. Ele acordava todas 5 horas da manhã para tomar banho no poço, para brincar. Vinha para casa da avó tomar café. Alguns alunos receberam alta. Dona Anielcia está junto da neta, Luísa, de 5 anos, que teve alta ontem à noite. Eu estou um pouco nervosa ainda, mas estou mais aliviada um pouco. Mas estou com uma queda de pressão, que eu tenho problema de ansiedade, tomo remédio para dormir controlado. Mas agora eu estou mais aliviada porque eu estou com a minha netinha aqui perto de mim, mas ainda faltam os outros. A Escola Municipal Laerte Pedrosa de Melo, que é onde os alunos estudam, ficou fechada hoje. Amanhã as aulas também estarão suspensas. A Secretaria de Educação de Xangrande informou que está prestando assistência às famílias e que a previsão é que as aulas sejam retomadas na próxima segunda-feira. O acidente vai ser investigado pela delegacia do município. Ontem mesmo, peritos do Instituto de Criminalística fizeram perícia no ônibus. O motorista fez o teste do bafômetro e não havia ingerido bebida alcoólica. Maria Cláudia já tinha chamado a atenção para a situação do ônibus que o filho pegava todos os dias. Ele tem 12 anos e permanece internado. E a gente já tinha como mãe, né? A gente se juntou sempre de ver a situação precária. Porque é um ônibus que transporta aluno, principalmente não ter um cinto de segurança, não adianta. De que adianta ter um ônibus para carregar um menino? O ônibus não prestava para carregar aluno, moço. O que estava aqui na frente, não. Tem 3 ônibus novos, ônibus não, é micro-ônibus, né? Novo, 3 pequeno. Agora tem 3 grandes. Os 3 grandes, se botar para fazer o conserto,
Todos os três na perícia não passam. O secretário de Educação de Xangrande disse que toda a frota com 36 ônibus escolares pertence ao município e passa por revisões periódicas, incluindo o ônibus envolvido no acidente. A manutenção estava em dia, nós estamos fazendo o levantamento, inclusive a perícia está sendo feita já no veículo para nós termos mais informações do que pode ter acontecido, ter gerado esse acidente. O Hospital da Restauração informou que das 15 vítimas que deram entrada na emergência, 3 já receberam alta. Um homem de 22 anos e 2 crianças, uma de 7 e outra de 10 anos. As outras 12 vítimas também são crianças que passaram por exames e permanecem estáveis, em bom estado de saúde. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou imagens do momento do acidente com o ônibus que levava torcedores do Corinthians, ocorrido no último domingo. E a partir de agora, o inquérito que apura as causas desse acidente está a cargo do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito, com sede em Belo Horizonte. Olá, Marcele. Após assumir o caso, o Departamento Estadual de Crimes de Trânsito da Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma avaliação prévia que foi feita no dia do acidente apontou que o ônibus pode sim ter perdido os freios. Isso porque não existiam marcas de frenagem na pista, o que mostra que esse veículo desceu a serra totalmente desgovernado. Essa informação preliminar foi repassada por um perito. Agora o ônibus vai passar por uma perícia mais detalhada. A Polícia Civil também divulgou um vídeo que mostra o momento do acidente. O ônibus vem descendo a serra, perde o controle, bate no barranco e capota. Segundo a Polícia Civil, o veículo estava com os pneus carecas e com irregularidades no tacógrafo. A previsão é de que hoje e amanhã as vítimas que estão internadas sejam ouvidas. O motorista do ônibus segue internado no Hospital Regional de Betim. Foram solicitados exames toxicológicos para saber se o condutor tinha feito uso de bebida alcoólica ou de alguma outra substância proibida. Os outros torcedores que já retornaram para São Paulo vão ser ouvidos nas cidades com auxílio da Polícia Civil de São Paulo. O inquérito deve ser concluído em um prazo de até 60 dias. Se condenado, o motorista do ônibus pode responder pelos crimes de lesão corporal e homicídio, ambos de forma culposa, com agravamento por negligência e também imperícia. Luana Nunes, para o Brasil TV. Nós não conseguimos contato com as defesas do motorista e da empresa do ônibus. Um policial militar é procurado pela polícia do Maranhão depois de tentar matar a esposa com golpes de faca. Em meio à onda de violência contra o público feminino no Maranhão, uma mulher de 28 anos teve a região da cabeça cortada pelo companheiro que é sargento da Polícia Militar do Estado. Esse caso ocorreu no município de Coroatá, que fica a 280 quilômetros da capital São Luís. Romildo Souza Serafim está foragido. Segundo a Polícia Civil, a vítima disse que a tentativa de feminicídio foi por causa de ciúmes por parte do suspeito. Devido a muitos casos assim, o Maranhão está em segundo lugar do Nordeste com maior número de agressões e tentativas de feminicídios, conforme levantamento da Rede de Observatórios da Segurança. Um levantamento da Coordenação das Delegacias Especiais da Mulher revela mais de 12 mil ocorrências de violência contra a mulher no estado do Maranhão. De Codó, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. Araras e micos-leões dourados roubados e levados para fora do país foram recuperados. As aves passam por um período de readaptação na estação quarentenária de Cananéia, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Em Cananéia, no Vale do Ribeira, araras de lear, que são de uma espécie em extinção, que foram roubadas aqui do Brasil e recapturadas no Suriname, chegaram hoje à cidade de Cananéia, na estação quarentenária, por onde vão ficar 21 dias, passar por testes, serem analisadas e ver em que situação elas estão. Essas aves foram resgatadas numa missão juntamente com a Polícia Federal, ICMBio e também IBAMA. Sobre esse assunto, nós vamos falar com a Silvia Godoy,
Eloy, que foi uma das pessoas que fez parte dessa operação, analista ambiental. Silvia, qual é a situação dessas aves e por quanto tempo elas devem ficar aqui? Bom, as aves, quando chegamos ao Suriname, tanto as aves quanto os micos-leões, eles aparentavam estar em boas condições. Não sabemos quanto tempo esses animais permaneceram em cativeiro, então tudo isso a gente vai ter que fazer uma análise comportamental para verificar a possibilidade ou não de eles retornarem ao seu hábitat natural, né? São duas espécies, tanto o mico-leão dourado quanto a arara azul de Liar, endêmicas do Brasil, ou seja, elas só ocorrem aqui, as araras, no caso, num pontinho na Bahia, os micos num pontinho no Rio de Janeiro, e a importância delas terem repatriado é muito grande, que são populações muito restritas, então um indivíduo que volte é extremamente importante para a recuperação. Essas aves vão ficar aqui esse período de 21 dias e após liberadas, saídos os resultados dos exames sanitários, elas serão então destinadas aos programas de conservação de cada espécie. Muito obrigada, Silvia, pelas suas informações. Johnny Aguiar, de Cananéia. A primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, é essencial para o bom desenvolvimento de uma criança. Mas no Brasil, 1 em cada 3 crianças nessa fase da vida vive na pobreza ou na pobreza extrema. A situação de vulnerabilidade atinge 9 milhões de crianças. Agora, uma iniciativa inédita do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins pode servir de modelo para todo o país. Agosto é o mês da primeira infância e, segundo o IBGE, 42% das crianças nessa faixa etária não têm acesso a saneamento básico adequado, como água encanada e coleta de lixo. A mortalidade infantil é de 11 óbitos para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Nesse cenário, alguns estados da região norte do país apresentam índices preocupantes, como o Tocantins. A proposta do projeto Primeira Infância é fazer com que estados e municípios incluam nos orçamentos recursos específicos para atender crianças de 0 a 6 anos de idade. Com essas ações, a aplicação do dinheiro público para atender essa faixa etária vai ficar mais transparente. A proposta é do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A tarefa de qualquer instituição e do Tribunal de Contas não é diferente, é promover transformação social. E não existe alternativa mais viável, mais efetiva e eficiente do que contribuir com crianças do 0 aos 6 anos. Com essas ações, o controle social ganha mais força, já que a população vai poder acompanhar se o gestor está executando ou não o que está previsto no orçamento público. O projeto já foi apresentado na Câmara Federal e a proposta é que ele sirva de modelo para todo o país. A seguir, inaugurada em Brasília, a primeira delegacia do país voltada apenas para a proteção animal. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da onda de calor em boa parte do país. Aqui no Rio, a Daniela Dias foi ouvir o que o carioca achou de ter um dia de verão em pleno inverno. O colorido do céu de Ipanema já indicava o calorão que estava a caminho antes mesmo do sol nascer. É o veranico carioca dando as caras, em pleno inverno. E se tem uma coisa que o carioca sabe aproveitar bem, é o calor. Na madrugada, as ondas no arpoador se formaram na companhia de quem pôde curtir os 33 graus registrados ali por volta das 4 horas da manhã. Teve canga estendida na areia, banho de mar e o clássico futevôlei da galera. A gente chegou mais ou menos umas 3 e pouca. A madrugada foi bem tranquila, tipo assim, o tempo ficou meio oscilando, tipo um vento frio, um vento mais quente, mas foi bem tranquila. Mais ou menos viu que ia chover, acho só no final de semana, então aí aproveitou esses últimos dias que ia fazer esse sol mesmo. E deu pra aproveitar a praia antes de pegar no batente. A gente chegou 10 para as 6. Pra ver o nascer do sol. A gente tem que sair agora, né? Tem que trabalhar. Sem energia em casa, essa família decidiu aproveitar a luz do sol. Chegou às 5 horas da manhã, tava faltando energia lá na nossa casa, a gente resolveu descer aqui pro arpoador pra curtir esse calorão hoje, né? Foi muito perfeito aqui, é muito bom curtir aqui.
E foi só amanhecer para a praia continuar bem acompanhada, especialmente de quem estava com saudade de dar um mergulho. Maravilhoso, a gente adora. A gente ama a praia. Por conta da baixa umidade do ar, muita água e cuidado para dar aquela corridinha na orla. Driblar esse vento quente comigo não tem problema, porque eu sou acostumado a correr. Pratico kickbox, corrida, então para mim isso é muito tranquilo, mas está ficando quente, está bastante quente. Muita água de coco também, beba água, água é vida. A previsão é de que hoje seja o dia que transforme esse no agosto mais quente da história do Rio de Janeiro. A máxima pode chegar aos 41 graus. Mas nem todo mundo pode curtir o calorão na praia. É quinta-feira e o trabalho chama. E como driblar essas altas temperaturas no inverno diferente? Tá quente, amigo? Muita coisa. Tá demais. É bom. Olha, tô pegando transporte. Graças a Deus, os transportes públicos aqui da Zona Sul estão todos com ar-condicionado. Então, tá conseguindo. Tô conseguindo. Em Copacabana, antes do meio-dia, o termômetro já marcava 37 graus. A chuva já prometeu que vem no fim do dia, acompanhada de ventos moderados, com algumas rajadas fortes. Mas enquanto a turma da frente fria não chega, o carioca curte o que a cidade tem de melhor. Ai, mãe, vamos pra praia pegar a marquinha. Aí eu vou, vambora, né? E vai ficar aí até o final do dia. As altas temperaturas atingem todas as regiões do país. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a situação não é nada diferente. As altas temperaturas atingem todas as regiões do país. Essa onda de calor é provocada porque o Brasil está recebendo mais ar quente do que o normal para este período. Nas áreas em amarelo, que abrange várias cidades de Pernambuco, incluindo Petrolina, há alerta para baixa umidade. E olha que, oficialmente, ainda estamos no inverno. O sol muda a cada instante e em determinados dias ele pode ter um aumento de atividade, principalmente quando tem uma coisa que nós chamamos manchas solares. É uma região do Sol que emite mais radiação e se ele estiver em direção a um determinado planeta, vai chegar muito mais energia solar naquele planeta e, consequentemente, chegando mais energia solar, aquece mais a superfície, aquece mais o solo de uma maneira geral, as estruturas, no caso das cidades, e a gente sente esse calor mesmo sendo essa uma época de período, um período menos quente, período de inverno ou estação de inverno. A baixa umidade do ar gera um risco para a saúde. Respirar fica mais difícil. Nesse calorão, realizar algumas atividades simples do dia a dia fica mais difícil. Caminhar exposto ao sol ou praticar exercício físico em certos horários é um grande desafio. Para a gente que está acostumado com o calor tá assim, né? Imagina para quem não é acostumado. Nesse período de calor intenso, é importante se manter hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais quentes do dia. Aquele passeio na orla agora precisa ser em outro horário. Preferia vir um pouco mais tarde, mas eu tenho que antecipar por causa do calor, que está começando a esquentar, né? Não está chegando o normal de Petrolina, mas já está além do normal, né? Para se proteger do sol, toda estratégia é bem-vinda. Casaco para proteger do sol. Com certeza, porque esse sol aqui, menina, a pele da gente fica sofrendo, viu? Se a gente não usar casaco para se proteger, o protetor solar ou algo do tipo, a gente sofre com sol. Pois é, mas no sul do país a situação é inversa. Por lá faz frio e teve temporais e granizo em cidades de diferentes regiões do Rio Grande do Sul ontem. Pelo menos 12 cidades gaúchas foram afetadas pela chuva de granizo que caiu na noite de ontem. O município que registrou os maiores estragos foi Mussum, no Vale do Taquari. A cidade foi completamente atingida, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Por aqui, de acordo com a prefeitura, são pelo menos 800 famílias afetadas, o que representa mais de metade da população da cidade, que, de acordo com o IBGE, é de 4.600 pessoas. As aulas em todas as escolas de Mussum foram canceladas até segunda-feira. E a cidade decretou situação de emergência para agilizar recursos para a população. Por aqui, mais de 150 mil metros quadrados de lonas já foram distribuídos às pessoas afetadas que tiveram as casas destelhadas. Mas a prefeitura ainda pede ajuda pela doação de mais lonas para poder ajudar mais gente. O ponto de coleta e distribuição é aqui na Secretaria de Obras do município.
O Distrito Federal inaugurou a primeira delegacia do país especializada em proteção animal. O objetivo é reduzir a violência contra os animais. É a primeira unidade com foco exclusivo para a proteção dos animais. Essa nova delegacia fica ali no complexo da Polícia Civil, que fica perto do Sudoeste e também do Parque da Cidade. Antes, esses crimes eram investigados pela Delegacia do Meio Ambiente. Agora, as investigações vão ser concentradas nessa nova delegacia. Segundo dados da Polícia Civil, houve um aumento no número de crimes de maus-tratos contra os animais nos últimos anos. Até junho de 2022, foram registradas 216 ocorrências. Neste ano, subiu. Foi para 246 ocorrências, ou seja, um aumento aí de 13%. De acordo com a Polícia Civil, os bichinhos que mais sofrem com esses maus-tratos são os cães, com 54% das ocorrências. Em seguida, vêm os gatos, com 40%, e depois os cavalos, com 4%. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.